A babá chegou e encontrou os gêmeos chorando. O que ela fez surpreendeu o milionário. Se você gosta de histórias que tocam o coração, deixa o like, vamos lá. O som estridente do choro ecoava pelos corredores de mármore da mansão Blackwood quando Sofia Martinez estacionou sua velha Honda Civic diante do portão imponente. Era 3 da madrugada de uma sexta-feira chuvosa de outubro, e o desespero na voz de Richard Blackwood durante a ligação telefônica ainda ressoa em seus ouvidos como um eco perturbador. Por favor, senhora Martinez, eu imploro. Preciso que... Venha imediatamente, não sei mais o que fazer com eles. Estão chorando há 6 horas seguidas e nenhum dos outros cuidadores consegue. Eu pago o que for preciso, mas venha agora. Sofia observou a fachada imponente da propriedade através do para-brisa embaçado, com suas colunas neoclássicas iluminadas por holofotes dourados e jardins impecáveis, que mesmo na escuridão exibiam uma perfeição quase artificial. Aos 28 anos, formada em pedagogia pela Universidade Estadual com louvor, mas trabalhando simultaneamente como garçonete, tutora particular e vendedora em fins de semana para sustentar a mãe diabética e custear o tratamento de hemodiálise, ela havia aceitado este trabalho por puro desespero financeiro. O salário oferecido, $8.000 mensais, era 3 vezes maior que tudo o que conseguira somar nos últimos 2 anos. O guarda de segurança a escoltou através do hall de entrada, onde um lustre de cristal austríaco projetava prismas de luz sobre o piso de mármore italiano. Quadros de mestres europeus adornavam as paredes, e o silêncio opulento contrastava violentamente com o som que vinha do andar superior. Um choro que gelava o sangue, não o birra normal de crianças mimadas, mas algo muito mais profundo, mais desesperado, mais quebrado. Sofia subiu lentamente a escada curva de mogno, seus tênis baratos rangendo contra os degraus encerados, seguindo o som que parecia vir das próprias paredes. No segundo andar, encontrou Richard Blackwood parado diante de uma porta de carvalho entalhada, as mãos tremendo violentamente enquanto segurava um copo de uísque irlandês de $300 às 3 da madrugada. Seus cabelos grisalhos estavam desalinhados, a camisa branca social amarrotada e manchada, e seus olhos azuis, que já foram confiantes nas capas da Forbes, agora pareciam vazios. Eles não param desde ontem à noite, murmurou ele sem nem mesmo cumprimentá-la. A voz áspera de quem havia gritado e chorado. Nenhuma das outras babás conseguiu. Já trocamos 16 em 7 meses. A última saiu correndo depois de 2 horas. Disse que nunca havia visto nada assim. Sofia empurrou cuidadosamente a porta do quarto e foi atingida por uma cena que a perseguiria por semanas. Os gêmeos Emma e Ethan, de 5 anos, estavam encolhidos no canto mais distante do quarto, abraçados um ao outro como 2 animais assustados, com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Emma usava um pijama cor-de-rosa que já havia sido lindo, mas agora estava molhado de lágrimas e suor. Ethan segurava com força um ursinho de pelúcia marrom, balançando-se para frente e para trás, num movimento hipnótico e perturbador. O quarto era um paradoxo visual, decorado com móveis franceses caríssimos, papel de parede importado com motivos de contos de fadas, brinquedos da Frau Schwarz, que custavam mais que o carro de Sofia, uma casa de bonecas vitoriana de $5.000, videogames de última geração ainda nas embalagens, livros encadernados em couro, e no meio disso tudo, 2 crianças que pareciam perdidas no próprio quarto, como se fossem visitantes estranhas naquele cenário perfeito. Quando Emma viu Sofia se aproximar, gritou com uma voz rouca de tanto chorar: "Papai, por favor, não, deixa ela nos levar também. A gente vai ser bonzinho, eu prometo.
Não chama mais ninguém. A frase atingiu Sofia como um soco direto no estômago. Que tipo de trauma sistemático essas crianças haviam enfrentado para terem tanto terror de cuidadores? Porque uma menina de 5 anos falava sobre ser levada embora, como se fosse uma ameaça constante. Ethan, que até então não havia falado, murmurou algo quase inaudível. Sofia se ajoelhou para ficar na altura deles. O que você disse, querido? Você também vai embora quando a gente chorar? O coração de Sofia se partiu. Naquele momento, olhando para aqueles 2 seres humanos minúsculos que haviam claramente perdido toda a fé na consistência dos adultos, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Eu não vou embora. Prometo. Dito, durante as primeiras 3 semanas na mansão Blackwood, Sofia descobriu a extensão completa e aterrorizante do problema. Os gêmeos não eram simplesmente crianças enlutadas. Eles haviam se tornado prisioneiros involuntários de um complexo industrial médico que havia transformado sua dor natural em uma fonte de renda obscenamente lucrativa. Emma e Ethan sofriam de episódios de pânico noturno que duravam horas. Recusavam-se a comer qualquer alimento que não fosse apresentado de forma específica. Demonstravam comportamentos regressivos extremos. Emma havia voltado a usar fraldas durante o dia e Ethan havia parado completamente de falar com adultos, comunicando-se apenas através de desenhos perturbadores que retratavam figuras adultas como monstros sem rosto. Richard Blackwood, viúvo há 2 anos e meio após a morte de sua esposa Isabella em um acidente de carro causado por um motorista bêbado, havia se tornado refém de sua própria riqueza. Em sua dor desesperada e culpa de pai, que trabalhava demais, ele havia aberto seu cofre para qualquer especialista que prometesse curar seus filhos da perda traumática. O primeiro especialista havia sido o Dr. Harrison Fieldstone, psiquiatra infantil formado em Harvard, com uma clínica particular em Manhattan, que cobrava $1.500 por sessão de 45 minutos. Dr. Fieldstone, um homem de 55 anos, com óculos caros e a arrogância tranquila de quem nunca questionou a própria autoridade, havia diagnosticado os gêmeos com transtorno de estresse pós-traumático complexo com comorbidade de ansiedade generalizada severa. Sr. Blackwood havia explicado durante a primeira consulta, ajustando os óculos de armação italiana enquanto folheava um prontuário já grosso. Seus filhos sofreram um trauma de magnitude significativa. A perda materna em idade pré-escolar pode causar danos neurológicos permanentes se não tratada com intervenção farmacológica imediata. Recomendo começarmos com sertralina, em dosagem pediátrica, combinada com risperidona para os episódios de agitação noturna. Richard havia assinado a autorização sem questionar. Afinal, Dr. Fieldstone era o especialista e ele era apenas um pai desesperado. Mas as medicações não funcionaram. Pelo contrário, Emma se tornou apática e ganhou 15 quilos em 2 meses, enquanto Ethan desenvolveu tiques faciais e começou a bater a cabeça contra a parede. Quando Richard expressou preocupação, Dr. Fieldstone aumentou as dosagens. É um processo de ajuste normal, explicava com paciência condescendente. Crianças traumatizadas frequentemente resistem ao tratamento inicialmente. Precisamos ser mais agressivos. Então veio o Dr. Patricia Wells, uma nutricionista especializada em transtornos alimentares induzidos por trauma, que havia desenvolvido um protocolo dietético exclusivo. Ela implementou um regime alimentar que custava $800 semanais em alimentos orgânicos importados, suplementos enzimáticos e vitaminas especializadas. Os sistemas digestivos das crianças estão completamente comprometidos pelo estresse.
declarava Dr. Wells durante suas visitas bissemanais, carregando maletas cheias de frascos rotulados. O cortisol elevado destrói a flora intestinal, causando inflamação crônica que afeta diretamente os neurotransmissores. Sem correção nutricional específica, qualquer progresso psicológico será impossível. As refeições se tornaram campos de batalha. Emma e Ethan eram forçados a consumir smoothies verdes que os faziam vomitar, proteínas em pó que causavam diarreia e eliminações dietéticas tão restritivas que eles perderam peso perigosamente. Quando reclamavam da comida, Dr. Wells interpretava como resistência psicológica ao processo de cura. O terceiro especialista foi Dr. Marcus Chen, um terapeuta comportamental que havia estudado na Califórnia e trouxe técnicas de terapia de exposição intensiva. 3 vezes por semana, por 2 horas cada sessão, ele submetia as crianças a exercícios de dessensibilização traumática. Vocês precisam enfrentar seus medos diretamente, dizia Dr. Chen, enquanto mostrava fotografias de acidentes de carro para crianças de 5 anos. Evitar o trauma apenas o fortalece. Através da exposição controlada, vocês desenvolverão resistência emocional. As sessões deixavam Emma e Ethan ainda mais traumatizados. Eles começaram a ter pesadelos sobre os exercícios terapêuticos, acordando gritando não sobre a mãe, mas sobre os próprios tratamentos. Quando Sofia expressou preocupação, Dr. Chen a repreendeu. Senhorita Martinez, você não tem treinamento em terapia comportamental. O que parecem sinais de angústia são, na verdade, indicadores de que estamos acessando o núcleo traumático. É exatamente o que queremos. Em 6 meses, Richard havia gasto $350 mil. 3 especialistas principais, mais 5 consultores, secundários, equipamentos de monitoramento domiciliar, medicações importadas, suplementos especializados, brinquedos terapêuticos aprovados, e seus filhos estavam piores do que quando tudo começou. A mansão havia se transformado numa clínica médica improvisada. O quarto de brinquedos fora convertido em sala de terapia, com cadeiras especiais para posicionamento terapêutico e equipamentos de áudio para condicionamento auditivo. A cozinha estava cheia de balanças de precisão, para medir cada grama de comida prescrita. O banheiro principal tinha um quadro detalhado para monitoramento de evacuações, parte do protocolo de saúde intestinal. Os empregados da casa sussurravam pelos corredores sobre o declínio dos pequenos patrões. Alguns haviam pedido demissão, incapazes de testemunhar o sofrimento diário. A governanta anterior havia chorado ao entregar sua carta de demissão. Sr. Richard, eu criei meus próprios filhos. O que estão fazendo com Emma e Ethan não é tratamento, é tortura. Sofia percebeu rapidamente que estava sendo paga não para cuidar das crianças, mas para ser mais uma peça no complexo sistema médico que havia se formado como um tumor ao redor dos gêmeos. Ela deveria administrar 6 medicações diferentes em horários específicos, seguir protocolos rígidos de alimentação que ignoravam completamente as preferências naturais das crianças, reportar cada comportamento através de formulários detalhados para os diversos especialistas e, principalmente, desencorajar qualquer regressão emocional, ou seja, qualquer momento em que eles quisessem falar sobre a mãe. Mas algo dentro de Sofia se rebelava violentamente contra aquilo tudo. Ela havia estudado desenvolvimento infantil, não experimentação médica. E tudo o que via eram 2 crianças normais sendo transformadas em pacientes crônicos por adultos que pareciam mais interessados em suas teorias do que no bem-estar real de Emma e Ethan. A gota d'água veio numa quinta-feira, quando o Dr. Fieldstone sugeriu internação psiquiátrica. As crianças não estão respondendo ao tratamento ambulatorial,
declarou durante uma reunião na biblioteca. Recomendo uma internação de 30 dias numa facilidade especializada, onde podemos implementar protocolos mais intensivos, sem interferências ambientais. Richard empalideceu. Você quer internar meus filhos de 5 anos num hospital psiquiátrico? É uma facilidade terapêutica de primeira classe. Eles terão supervisão 24 horas e acesso a tratamentos que não podemos oferecer em casa. Sofia não conseguiu se conter. Dr. Fieldstone, posso fazer uma pergunta? Em algum momento do tratamento, alguém perguntou para Emma e Ethan o que eles realmente querem ou precisam. O silêncio que se seguiu foi glacial. Dr. Fieldstone a olhou como se ela fosse uma criança impertinente, questionando um professor. Senhorita Martinez, crianças traumatizadas não sabem o que precisam. É por isso que existem especialistas. Mas elas sabem o que as faz felizes, e eu nunca as vi felizes durante qualquer um dos tratamentos. Felicidade temporária não é o objetivo. Estabilidade psicológica de longo prazo é. Naquela noite, depois que todos os especialistas foram embora com seus cheques vultosos, Sofia encontrou Richard na biblioteca, olhando uma foto de Isabela com as crianças no colo. Senhor Blackwood, disse ela suavemente, posso lhe contar o que eu vejo? Ele acenou, sem tirar os olhos da foto. Eu vejo 2 crianças que perderam a mãe e estão sendo impedidas de fazer o luto natural por um exército de adultos que ganha dinheiro mantendo elas doentes. Richard finalmente a olhou e Sofia viu lágrimas em seus olhos. Mas se eu parar os tratamentos e eles não melhorarem, e se eu te disser que eles já estão melhorando quando ninguém está aplicando protocolos neles? A transformação real começou através de uma fonte completamente inesperada. Dona Mercedes Santillana, a faxineira equatoriana de 65 anos que trabalhava na mansão Blackwood há 15 anos. Ao contrário de todos os outros empregados que haviam aprendido a evitar as crianças para não interferir nos protocolos terapêuticos, Mercedes sempre parava para conversar com Emma e Ethan em espanhol, mesmo que eles raramente respondessem. Sofia a encontrou numa tarde de terça-feira, limpando silenciosamente a sala de brinquedos que havia se tornado mais um consultório médico do que um espaço de diversão. Mercedes trabalhava com movimentos econômicos e precisos, mas havia algo em sua expressão, uma tristeza profunda misturada com raiva contida, que chamou a atenção de Sofia. Dona Mercedes, disse Sofia em espanhol, uma língua que havia aprendido na universidade. Posso lhe fazer uma pergunta? A mulher mais velha parou de limpar e a olhou com curiosidade. Em 15 anos trabalhando para famílias ricas, ela havia aprendido a manter distância profissional, mas havia algo diferente na nova babá. Claro, Mija. O que você quer saber? O que a senhora acha de todo esse tratamento que as crianças estão recebendo? Mercedes soltou um suspiro longo e colocou o pano de limpeza sobre a mesa. Por um momento, pareceu considerar se deveria ou não falar. Então, olhou diretamente nos olhos de Sofia. Essas crianças não estão doentes, Mija. Elas estão com saudade. A simplicidade da observação atingiu Sofia como um raio. Em meio a todos os diagnósticos complexos, medicações sofisticadas e teorias psicológicas elaboradas, ninguém havia usado uma palavra tão humana, tão universal, tão óbvia. Saudade de quê? Perguntou Sofia, embora já soubesse a resposta. Da mamãe delas, respondeu Mercedes, como se fosse a coisa mais evidente do mundo. Senhora Isabela sempre cantava para eles antes de dormir. Sempre fazia biscoitos de chocolate aos domingos. Sempre contava histórias inventadas sobre príncipes e princesas que superavam seus medos. Sempre dançava com eles na cozinha quando chovia. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Em todos os relatórios médicos extensos, históricos,
Familiares detalhados e avaliações psicológicas de 50 páginas que havia lido, ninguém jamais havia mencionado especificamente o que Isabela fazia com as crianças. Todos focavam na perda traumática e na necessidade de adaptação funcional, mas ninguém falava sobre quem Isabela realmente era para Emma e Ethan, não como uma figura psicológica abstrata, mas como a pessoa real que os amava de maneiras específicas e concretas. Mercedes continuou, sua voz ficando mais baixa. O Sr. Richard proibiu que falássemos sobre a Sra. Isabela. Os doutores disseram que era prejudicial para o processo de superação das crianças, que mencionar a mãe poderia causar regressão terapêutica. Todos os retratos dela foram guardados no sótão. Os objetos pessoais foram doados, até as roupas que ainda cheiravam a ela foram eliminadas. Eliminadas? Sofia não conseguiu esconder o choque. Por recomendação médica, Dr. Fieldstone disse que estímulos associativos poderiam reativar padrões traumáticos. Então, removeram tudo: fotos, cartas, o perfume dela, os livros de receitas onde ela escrevia anotações engraçadas, os CDs que ela cantava no carro. Sofia começou a entender a dimensão do problema. Não era apenas que Emma e Ethan haviam perdido a mãe. Era que eles haviam sido sistematicamente impedidos de manter qualquer conexão com ela. Sob o pretexto de tratamento científico, Isabela havia sido apagada da casa, como se nunca tivesse existido. Dona Mercedes, disse Sofia cuidadosamente, ainda existe alguma coisa da senhora Isabela na casa? Mercedes olhou ao redor para ter certeza de que estavam sozinhas. Então fez um gesto para Sofia a seguir. Elas subiram até o 3º andar. Depois, por uma escada estreita até o sótão. Lá, em meio a móveis cobertos e caixas de decoração de Natal, Mercedes abriu um baú velho. Eu não consegui deixar eles jogarem tudo fora, sussurrou. Guardei algumas coisas aqui, sem ninguém saber. Dentro do baú havia tesouros, dezenas de vídeos caseiros em DVDs caseiros, cadernos manuscritos com receitas e anotações de Isabela, cartas que ela havia escrito para os filhos, para serem abertas quando crescessem, desenhos que Emma e Ethan haviam feito para ela, fotos Polaroid de momentos cotidianos e uma coleção de objetos aparentemente sem valor, mas carregados de memória. Um anel barato que ela usava para brincar, um cachecol que cheirava ao perfume dela, uma boneca de pano que ela havia feito à mão para Emma. Sofia pegou um dos DVDs. Isabela e os Gêmeos, Domingo no Parque, abril de 2021, de Ben Mendes. Colocou o disco no player antigo que Mercedes mantinha escondido e assistiu, com lágrimas nos olhos, a uma mulher linda de cabelos castanhos empurrando Emma e Ethan nos balanços enquanto cantava uma música inventada sobre pássaros que voavam até as nuvens. Ela não era só a mãe deles, disse Mercedes observando o vídeo. Ela era a luz da casa. Quando ela morreu, o Sr. Richard não perdeu só a esposa. Ele perdeu a capacidade de ver que ainda tinha família. E os doutores aproveitaram essa cegueira. Naquela noite, depois que Richard saiu para mais uma consulta de emergência, com Dr. Fieldstone, que custaria $3.000, Sofia tomou uma decisão que mudaria tudo. Contra todas as orientações médicas, todas as regras estabelecidas e todos os protocolos terapêuticos, ela desceu até o quarto das crianças e fez uma pergunta simples. Emma, Ethan, vocês querem me contar sobre a mamãe de vocês? O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era o silêncio do medo ou da resistência terapêutica, mas da surpresa pura, como se alguém tivesse acabado de lhes oferecer algo que elas havia esquecido que existia. Emma olhou para Ethan com os olhos arregalados. Ethan olhou de volta para Emma. Ambos olharam para Sofia com uma expressão que ela nunca havia visto antes: esperança. Os doutores disseram que não podemos falar dela, sussurrou Emma, como se estivesse confessando um segredo terrível.
E o papai fica triste quando a gente fala da mamãe, acrescentou Ethan, falando pela primeira vez em semanas. Sofia se sentou no chão, ficando na altura dos olhos deles. Bem, eu não sou doutora. Sou só a Sofia. E eu adoraria conhecer a mamãe, de vocês através de vocês. Vocês podem me contar como ela era? Emma e Ethan se entreolharam novamente. Havia algo acontecendo entre eles. Uma comunicação silenciosa, uma decisão sendo tomada. Finalmente, Ethan disse. Ela fazia vozes engraçadas quando lia histórias. E Emma acrescentou com um sorriso tímido que Sofia nunca havia visto. E ela sempre queimava os biscoitos, mas dizia que era porque eles ficavam mais crocantes assim. Foi então que Sofia soube. A cura não estava em medicações ou terapias complexas. Estava em simplesmente permitir que duas crianças amassem e sentissem saudade de sua mãe. Nos dias que se seguiram, Sofia começou a implementar cuidadosamente o que ela chamou de protocolo do coração, uma abordagem não científica, baseada simplesmente em escutar o que Emma e Ethan realmente queriam e precisavam. E o que eles queriam era surpreendentemente simples, falar sobre a mãe. Em vez de seguir a dieta rígida de 47 itens específicos prescrita por Dr. Wells, Sofia perguntou às crianças o que Isabela costumava fazer quando eles não queriam comer. Emma lembrou que a mãe inventava histórias sobre cada alimento. Brócolis eram pequenas árvores mágicas onde viviam fadas verdes. Cenouras eram varinhas de fada laranja que davam poderes especiais. E macarrão eram minhocas felizes que faziam festa na barriga. A mamãe sempre dizia que comida sem história não tem gosto, contou Emma, rindo pela primeira vez desde que Sofia chegara. Quando Sofia começou a contar as mesmas histórias durante as refeições, recriando as vozes engraçadas que Isabela fazia, algo mágico aconteceu. Pela primeira vez em 8 meses, os gêmeos comeram uma refeição completa sem chorar, sem vomitar, sem resistência. Mais que isso, eles pediram para repetir. Durante os ataques de pânico noturno, em vez de administrar os sedativos prescritos por Dr. Fieldstone, Sofia perguntou o que a mãe fazia quando eles tinham pesadelos. Ethan lembrou que Isabela acendia uma lanterna pequena e projetava sombras de animais na parede, inventando histórias sobre coelhos corajosos e ursos protetores. Ela dizia que as sombras eram amigas que vinham nos proteger durante a noite, sussurrou Ethan. Sofia encontrou uma lanterna velha no sótão e na primeira noite de pesadelos, em vez de chamar os médicos de plantão, ela recreou o ritual. As crianças se acalmaram em minutos, adormecendo pacificamente pela primeira vez em meses. Mas a transformação mais significativa aconteceu quando Sofia descobriu que Isabela havia criado um jogo da gratidão. Todas as noites, antes de dormir, cada membro da família contava 3 coisas boas que haviam acontecido durante o dia, não importa quão pequenas. A mamãe dizia que sempre há 3 coisas boas, mesmo nos dias ruins, explicou Emma. Às vezes era só: hoje eu vi um passarinho, ou hoje o Papa fez panquecas tortas. Quando Sofia instituiu o jogo da gratidão, algo extraordinário aconteceu. Emma e Ethan começaram a procurar ativamente por momentos positivos durante o dia, em vez de focar apenas na dor. Mais importante, eles começaram a incluir memórias da mãe como parte da gratidão diária. Hoje eu lembrei que a mamãe cantava no chuveiro, disse Ethan numa noite. E hoje eu lembrei que ela sempre guardava o último biscoito para dividir. Comigo e com o Ethan, acrescentou Emma. Em 2 semanas, as mudanças eram inegáveis. Emma parou de fazer xixi na cama. Ethan parou de se machucar. Ambos voltaram a dormir a noite toda sem pesadelos. Mais importante, eles voltaram a sorrir, a brincar, a ser crianças. Mas a resistência veio de todos os lados. Durante uma sessão,
Semanal com Dr. Fieldstone, Sofia foi confrontada diretamente sobre sua interferência não autorizada na rotina terapêutica estabelecida. Senhorita Martinez, disse ele com a paciência forçada de quem explica algo óbvio para uma criança lenta. Você não tem qualificação médica nem psicológica para modificar o tratamento prescrito. As crianças estão apresentando o que chamamos de falsa melhora, devido à sua permissividade excessiva. Isso é extremamente prejudicial a longo prazo. Dr. Fieldstone, respondeu Sofia, tentando manter a voz calma. Elas estão sorrindo, comendo, dormindo, brincando. Pela primeira vez desde que cheguei aqui, elas estão agindo como crianças normais. Exatamente o problema, retrucou Dr. Fieldstone, ajustando os óculos com irritação. Normalidade superficial não indica cura verdadeira. O trauma subjacente continua intocado. Sorrisos temporários são frequentemente sinais de negação psicológica profunda. Sem intervenção farmacológica adequada e terapia estruturada, essas crianças estão caminhando para um colapso emocional severo. Mas, doutor, não seria possível que elas estejam melhorando porque finalmente podem processar a perda da mãe de forma natural? O olhar que Dr. Fieldstone dirigiu a Sofia foi de desdém puro. Senhorita Martinez, luto natural em crianças pré-escolares que sofreram perda traumática materna é um mito perpetuado por terapeutas amadores. A ciência moderna provou que intervenção precoce e agressiva é a única forma de prevenir danos psicológicos permanentes. Dr. Wells foi ainda mais agressiva durante sua visita seguinte. Ela chegou com uma pasta cheia de gráficos mostrando as irregularidades nutricionais graves, causadas pela flexibilidade alimentar de Sofia. As crianças ingeriram 40% mais carboidratos do que o permitido esta semana, declarou ela, brandindo os papéis como evidência de crime. O açúcar dos biscoitos da mamãe causará picos de insulina que afetarão diretamente os neurotransmissores. Estou vendo sinais de hiperatividade e instabilidade emocional. Doutora Wells, disse Sofia, elas estão felizes. Pela primeira vez em meses, elas estão comendo sem chorar. Felicidade artificial induzida por açúcar não é saúde mental, respondeu a nutricionista. Vocês, pessoas leigas, não entendem a complexidade da nutrição neurológica. O que vocês chamam de felicidade pode ser, na verdade, um desequilíbrio químico perigoso. Dr. Chain foi o mais ameaçador. Durante uma confrontação tensa na biblioteca, ele alegou que Sofia estava sabotando meses de progresso terapêutico cuidadosamente construído, ao permitir que as crianças se apegassem a fantasias regressivas do passado. Senhorita Martinez, disse ele com uma frieza que fez Sofia se arrepiar. Você está brincando com fogo. Essas crianças sofreram um trauma de magnitude significativa. Permitir que elas honrem a mãe é o mesmo que permitir que um alcoólico tenha apenas um drink. É sabotagem terapêutica disfarçada de compaixão. Mas, Dr. Chen, falar sobre a mãe não as está deixando mais traumatizadas. Está as ajudando a processar a perda. Processamento não supervisionado de trauma infantil pode levar a dissociação, psicose e até tendências suicidas em crianças, respondeu ele. Você não tem treinamento para reconhecer os sinais de deterioração psicológica profunda. Sem minha supervisão terapêutica estruturada, essas crianças podem ter uma recaída catastrófica. A pressão se intensificou quando os 3 especialistas se uniram numa frente comum. Numa reunião dramática convocada especificamente para confrontar Sofia, eles apresentaram a Richard um ultimato. Senhor Blackwood, disse Dr. Fieldstone, assumindo o papel de porta-voz. Chegamos a um ponto crítico. A senhorita Martinez está ativamente sabotando o tratamento médico de seus filhos.
Ou ela é removida imediatamente e retomamos os protocolos estabelecidos, ou somos forçados a encerrar nossos serviços e reportar esta situação às autoridades competentes. Dr. Wells acrescentou: as irregularidades nutricionais causadas pela negligência dela podem resultar em danos metabólicos permanentes. Dr. Chen concluiu friamente: e a exposição não supervisionada ao trauma pode causar fragmentação psicológica irreversível. Sofia sentiu o mundo desabar. Eles não estavam apenas atacando seus métodos, estavam ameaçando destruir a primeira felicidade genuína que Emma e Ethan haviam experimentado em quase um ano. Mas foi então que algo inesperado aconteceu. Richard, que havia permanecido calado durante toda a confrontação, olhou pela janela da biblioteca para o jardim, onde Emma e Ethan brincavam com Mercedes, rindo enquanto perseguiam borboletas. Algo que eles não faziam há meses. Senhores doutores, disse Richard lentamente, posso fazer uma pergunta? Em 8 meses de tratamento, custando quase $500 mil, algum de vocês já viu meus filhos sorrirem? O silêncio foi eloquente. Porque eu acabo de vê-los, rindo pela primeira vez desde que Isabela morreu. Isso aconteceu quando a Sofia começou a permitir que eles falassem sobre a mãe. Dr. Fieldstone tentou recuperar o controle. Sr. Blackwood, reações temporárias não indicam... Não. Interrompeu Richard com uma firmeza que surpreendeu a todos. Eu quero ouvir o que a Sofia descobriu. Foi então que Sofia contou sobre os vídeos no sótão, as histórias de Isabela, os rituais simples que haviam sido proibidos em nome da ciência. Ela mostrou a Richard desenhos que Emma havia feito, não mais figuras sombrias e ameaçadoras, mas desenhos coloridos de uma família feliz, onde a mãe aparecia como um anjo sorridente, protegendo os filhos. Sr. Blackwood, disse Sofia, seus filhos não precisam esquecer Isabela para se curar. Eles precisam aprender a carregá-la no coração de uma forma que os fortaleça, não que os destrua. Mas a descoberta mais chocante ainda estava por vir. A descoberta que mudaria tudo para sempre aconteceu quando Sofia, procurando mais vídeos de Isabela no sótão, encontrou uma pasta escondida no fundo de uma caixa velha. Dentro dela, havia correspondências que Richard nunca havia visto. E-mails, cartas e documentos que revelavam uma conspiração que a deixou literalmente enjoada. O primeiro documento era um e-mail de Dr. Fieldstone para colegas da Universidade de Colômbia. Colegas, o caso Blackwood oferece possibilidades de pesquisa extraordinárias. Com recursos financeiros praticamente ilimitados e 2 crianças apresentando trauma materno clássico, podemos finalmente testar nossos protocolos de medicação pediátrica experimental. Proponho documentar este caso como estudo longitudinal para nossa publicação sobre intervenção farmacológica precoce em trauma infantil severo. A família tem condições de sustentar tratamento experimental por anos, se necessário. Sofia sentiu o estômago revirar. Eles estavam usando Emma e Ethan como cobaias humanas. O segundo documento era ainda pior. Uma proposta de Dr. Wells para uma conferência internacional de nutrição. Apresento o caso de gêmeos de alta classe socioeconômica submetidos a protocolo nutricional experimental após trauma materno. O orçamento familiar permite teste de suplementos e dietas que normalmente seriam inviáveis economicamente. Resultados preliminares mostram resistência interessante aos protocolos, oferecendo dados valiosos sobre rejeição nutricional psicogênica. Tratamento pode ser estendido indefinidamente para documentação completa. Mas foi o terceiro documento que mais a horrorizou. Dr. Chen havia escrito para um colega: Marcos, você não vai acreditar no caso que estou tratando. 2 crianças traumatizadas com pai bilionário desesperado.
Ele paga qualquer coisa que eu pedir, sem questionar. Já estendi o tratamento por 6 meses, além do necessário, para coletar dados para meu livro sobre terapia comportamental intensiva. As crianças provavelmente se recuperariam sozinhas com o tempo, mas isso não me daria material para publicação. É uma mina de ouro acadêmica. Sofia estava tremendo de raiva quando encontrou o documento mais devastador, uma gravação de áudio que Richard havia feito acidentalmente durante uma ligação em viva voz. Durante uma conversa que Richard pensava ser privada entre os médicos, Dr. Fieldstone admitia claramente: "Olha, Marcus, essas crianças são casos típicos de luto infantil. Elas se recuperariam naturalmente com estabilidade emocional e algumas conversas sobre a mãe. Mas se deixarmos isso acontecer, perdemos o financiamento da pesquisa. Precisamos manter o tratamento ativo por pelo menos 2 anos, para justificar nossa publicação longitudinal. O pai está tão desesperado que aceita qualquer diagnóstico." Dr. Chen respondia: "E a grana é boa demais para desperdiçar. Já faturei mais com esta família do que com todos os outros pacientes do ano combinados." Dr. Wells ria. "Vocês viram quanto ela pagou pelos suplementos importados que custam $5 para produzir? Essa família é nossa aposentadoria antecipada." Sofia precisou se apoiar na parede para não desmaiar. Não eram apenas médicos incompetentes, eram predadores. Eles haviam transformado a dor de uma família em uma operação de extração de dinheiro, mantendo 2 crianças doentes propositalmente para sustentar suas pesquisas e seu estilo de vida. Mas havia mais. Numa pasta separada, Sofia encontrou e-mails revelando que outros médicos haviam tentado alertar Richard. Dr. Sarah Mitchell, pediatra da família há 10 anos, havia enviado múltiplas mensagens preocupadas. "Richard, estou preocupada com o tratamento que Emma e Ethan estão recebendo. Como pediatra deles desde bebês, posso afirmar que eles eram crianças psicologicamente saudáveis antes da morte de Isabela. Luto infantil é normal e natural. Medicação pesada e terapias intensivas podem estar criando problemas onde não existiam. Gostaria muito de examinar as crianças e dar uma segunda opinião." Dr. Fieldstone havia interceptado esses e-mails e convencido Richard de que Dr. Mitchell não era qualificada para casos de trauma complexo e que pediatras generalistas frequentemente subestimam a severidade de distúrbios psiquiátricos infantis. Mais devastador ainda, Isabela havia deixado cartas para serem entregues às crianças em caso de sua morte. Cartas cheias de amor, orientações sobre como lidar com a saudade e, principalmente, permissão explícita para que elas lembrassem dela sempre. Meus amores, se vocês estão lendo isso, significa que a mamãe teve que ir embora antes do tempo. Mas eu quero que vocês saibam, vocês nunca, jamais precisam parar de falar comigo. Vocês nunca precisam esquecer nossas brincadeiras, nossas músicas, nossos biscoitos queimados. Eu sempre vou estar no coração de vocês e vocês podem me contar tudo o que quiserem, sempre. Os médicos haviam escondido essas cartas de Richard, alegando que seriam perturbadoras para o processo de aceitação da perda. Naquela noite, quando Richard chegou em casa após mais uma consulta de emergência que custara $4.500 para ajustar a medicação devido a sinais de resistência terapêutica, Sofia o estava esperando na biblioteca. "Senhor Blackwood", disse ela com voz trêmula de raiva contida, "preciso que o senhor ouça algo, e depois eu preciso lhe mostrar algumas coisas que encontrei." À medida que a gravação preenchia a biblioteca, Richard empalideceu progressivamente. Suas mãos começaram a tremer, não pelo álcool desta vez, mas pela compreensão crescente de que havia sido completamente enganado. Eles estavam usando meus filhos como experimentos?" perguntou com voz estrangulada, "e cobrando uma
fortuna por isso. Senhor Blackwood, durante os últimos 8 meses, o senhor não pagou por tratamento médico. Pagou para que 3 criminosos torturassem seus filhos para ganhar dinheiro e fama acadêmica. Sofia mostrou-lhe as cartas de Isabela, os e-mails interceptados, os documentos de pesquisa. A cada revelação, Richard ficava mais pálido e mais furioso. Meu Deus, sussurrou ele, segurando uma das cartas de Isabela. Ela havia deixado instruções específicas sobre como ajudar as crianças a lidar com a perda. E eles esconderam tudo de mim. Pior que isso, disse Sofia. Eles transformaram o luto natural dos seus filhos numa doença crônica para poder explorar vocês financeira e academicamente. Richard se levantou bruscamente, caminhando até a janela que dava para o jardim onde Isabela havia plantado rosas. Rosas que ele havia mandado arrancar por recomendação terapêutica para reduzir estímulos associativos. Sofia, disse ele com voz quebrada, você está me dizendo que meus filhos não precisavam de nada disso? Que eles só precisavam falar sobre a mãe? Eles precisavam processar a perda, sentir saudade, lembrar do amor. Precisavam de tempo, carinho e permissão para amar a memória da mãe. Em vez disso, foram medicados, isolados da própria dor e transformados em pacientes crônicos. Richard permaneceu em silêncio por longos minutos, absorvendo a magnitude da traição. Então, numa voz que Sofia nunca havia ouvido, fria, determinada e perigosa, ele disse: Sofia, eu quero que você continue fazendo exatamente o que está fazendo com Emma e Ethan, e eu vou cuidar dos doutores. A decisão de Richard de confrontar e expor os médicos desencadeou uma guerra que ninguém estava preparado para enfrentar. Na manhã seguinte à descoberta, ele ligou para os 3 especialistas e convocou uma reunião de emergência para aquela mesma tarde. Tenho algumas perguntas sobre o tratamento dos meus filhos, disse simplesmente ao telefone. Dr. Fieldstone chegou confiante, carregando sua pasta de couro italiana e exibindo o sorriso condescendente de sempre. Dr. Wells apareceu com seu tablet cheio de gráficos nutricionais. Dr. Chen trouxe relatórios comportamentais detalhados. Todos esperavam mais uma sessão rotineira, de convencer o pai desesperado a gastar mais dinheiro. O que eles encontraram foi Richard sentado atrás da mesa de mogno do escritório, com Sofia ao seu lado e uma gravação digital na mesa. Senhores, doutores, começou Richard com uma calma gelada. Eu gostaria que escutassem algo. Quando a gravação começou a tocar, suas próprias vozes admitindo que estavam explorando a família e mantendo as crianças doentes propositalmente, a transformação na sala foi imediata. Dr. Fieldstone tentou controlar a situação. Sr. Blackwood, essa gravação foi tirada completamente fora de contexto. Conversas privadas entre profissionais são frequentemente mal interpretadas por leigos. Doutor, interrompeu Richard, você está gravado dizendo que meus filhos se recuperariam naturalmente, mas que vocês não podem permitir isso porque prejudicaria a pesquisa de vocês. Dr. Wells tentou uma abordagem diferente. Richard, você precisa entender que o estresse está afetando seu julgamento. Talvez seja hora de considerarmos terapia familiar para você também. Patricia, disse Richard usando o primeiro nome dela pela primeira vez, você está documentada cobrando $800 por suplementos que custam $5 para produzir. Dr. Chen assumiu uma postura defensiva. Senhor Blackwood, se você está questionando nossa competência profissional, talvez seja melhor transferirmos as crianças para outros especialistas. Marcus, respondeu Richard, você está gravado dizendo que já faturou mais com a minha família do que com todos os outros pacientes do ano. Chamou meus filhos de mina de ouro acadêmica. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 3
dos médicos mais respeitados de Nova York, haviam sido pegos literalmente com a mão na massa. Dr. Fieldstone tentou uma última cartada. Mesmo que nossa linguagem tenha sido infeliz, o tratamento das crianças continua sendo medicamente necessário. Se você interromper agora, Emma e Ethan podem ter uma recaída psicótica severa. Foi então que Richard jogou sua carta final. Ele pressionou um botão no interfone. Emma, Ethan, vocês podem vir aqui, por favor. Os gêmeos entraram na biblioteca de mãos dadas, curiosos, mas não assustados. Em 2 semanas, sob os cuidados baseados em amor de Sofia, eles haviam se transformado de crianças traumatizadas em seres humanos radiantes. Crianças, disse Richard, vocês podem contar para os doutores como vocês estão se sentindo? Emma olhou diretamente para Dr. Fieldstone e disse com a honestidade brutal das crianças: Doutor, por que você nunca perguntou sobre a nossa mamãe? A Sofia pergunta, e quando a gente fala dela, a gente fica feliz. Ethan acrescentou, a Sofia deixa a gente comer biscoitos como a mamãe fazia. Vocês só davam remédios que faziam a gente se sentir esquisito. Dr. Wells tentou intervir. Crianças, vocês não entendem a complexidade. Doutora, interrompeu Emma, a senhora sempre dizia que a comida da mamãe era ruim para a gente. Mas a mamãe fazia comida com amor. Richard olhou para os 3 médicos e disse com uma voz que cortava como gelo. Meus filhos de 5 anos acabaram de demonstrar mais sabedoria sobre cura do que 3 especialistas formados em Harvard. A batalha legal começou imediatamente. Dr. Fieldstone contatou o Serviço de Proteção à Criança, alegando que as crianças estavam sendo negligenciadas medicamente e que Richard estava psicologicamente instável devido ao luto não resolvido. O Sr. Blackwood está pondo a vida de seus filhos em risco ao interromper tratamento psiquiátrico essencial, declarou ele numa ligação gravada para os serviços sociais. Como profissional médico licenciado, é minha obrigação reportar esta negligência infantil. Dr. Wells acionou a associação médica, alegando que Sofia estava praticando medicina sem licença ao modificar protocolos nutricionais estabelecidos. Dr. Chen foi ainda mais longe, contactando colegas para construir um consenso profissional de que Richard era um pai inadequado, que estava sendo manipulado por cuidadores não qualificados. Mas Richard havia contratado o melhor escritório de advocacia de Nova York, Thompson, Mitchell & Associates, especializado em casos de má prática médica. Quando os advogados analisaram as evidências, eles ficaram chocados. Sr. Blackwood, disse Jonathan Mitchell, o advogado principal, em 30 anos de prática nunca vi um caso tão claro de exploração médica. Estes documentos mostram conspiração para fraude, má prática médica intencional e abuso infantil sistemático. A investigação revelou que Dr. Fieldstone havia usado pelo menos 12 famílias similares como sujeitos de pesquisa sem consentimento informado adequado. Todas eram famílias ricas, lidando com traumas infantis. Todas haviam sido mantidas em tratamento desnecessário por anos. Dr. Wells havia criado um esquema elaborado de suplementos caros produzidos por uma empresa da qual ela era acionista secreta. Ela literalmente lucrava 2 vezes, cobrando pelas consultas e vendendo produtos superfaturados. Dr. Chen havia publicado 3 artigos acadêmicos usando dados das famílias que tratava, sem permissão e sem compensação, violando múltiplas diretrizes éticas. Mas a descoberta mais chocante veio quando outras famílias começaram a se manifestar. A publicidade do caso Blackwood encorajou dezenas de pais a questionar tratamentos similares. Uma mãe de Boston ligou chorando. Minha filha está em tratamento com Dr. Fieldstone há 3 anos desde que perdeu o pai.
Ela está tomando 6 medicações diferentes e está pior do que quando começou. Depois de ver sua história, perguntei a ela o que ela realmente quer. Sabe o que ela disse? Mamãe, eu só quero poder falar sobre o papai sem que os doutores digam que é errado. Um pai de Chicago relatou. Dr. Chen tratou meu filho por 2 anos após a morte da avó. Gastei $200 mil e meu filho estava se mutilando. Quando parei o tratamento e simplesmente deixei ele processar a perda naturalmente, ele se curou em 3 meses. A investigação federal foi inevitável. O FBI abriu um inquérito sobre esquema organizado de fraude médica envolvendo exploração sistemática de famílias vulneráveis. Agentes federais apreenderam computadores, registros médicos e documentos financeiros dos 3 médicos. Durante uma coletiva de imprensa que Richard decidiu dar para proteger outras famílias, ele fez uma declaração que chocou o país. Meus filhos não eram pacientes, eram produtos. Estes médicos transformaram nossa dor em uma linha de produção de dinheiro, mantendo 2 crianças de 5 anos doentes propositalmente para financiar suas pesquisas e seus estilos de vida. A reação pública foi imediata e furiosa. Protestos se formaram do lado de fora das clínicas dos 3 médicos. Pais de todo o país começaram a questionar tratamentos similares. Associações médicas foram forçadas a revisar diretrizes sobre tratamento de luto infantil, mas os médicos não desistiram sem luta. Eles contrataram os melhores advogados que o dinheiro podia comprar e lançaram uma campanha de relações públicas, retratando Richard como um pai instável que estava pondo os filhos em perigo ao rejeitar ciência médica estabelecida. Doutor Fieldstone deu entrevistas alegando que pais ricos frequentemente acham que podem comprar exceções às leis da medicina e que o populismo anticientífico estava colocando crianças em risco. Batalha se intensificou quando o Serviço de Proteção à Criança, pressionado pelas alegações médicas, apareceu na mansão Blackwood para uma investigação formal. Mas o que eles encontraram destruiu completamente a narrativa dos médicos. Assistente social que chegou à mansão Blackwood para investigar as alegações de negligência médica era Sarah Rodrigues, uma veterana de 15 anos do Serviço de Proteção Infantil que havia visto de tudo. Ela chegou esperando encontrar crianças traumatizadas, sendo negligenciadas por um pai em negação e uma babá irresponsável. O que ela encontrou foram Emma e Ethan, brincando no jardim com Mercedes e Sofia, construindo uma casa de fadas com flores, algo que eles não conseguiam fazer há quase 1 ano. As crianças estavam radiantes, conversando alegremente, demonstrando coordenação motora normal e, mais importante, mostrando vínculos emocionais saudáveis com os adultos ao seu redor. Estas são as crianças que supostamente estão em crise psiquiátrica severa? Perguntou Sarah, observando Emma ensinar Ethan uma música que Isabella havia criado sobre borboletas. Durante a entrevista formal, as crianças foram articuladas, emocionalmente estáveis e capazes de falar sobre a mãe de forma saudável, expressando saudade, mas também gratidão e amor contínuo. Senhora Rodrigues, disse Emma com a sabedoria surpreendente de uma criança de 5 anos. Os doutores sempre faziam a gente se sentir mal quando falava da mamãe. A Sofia deixa a gente lembrar das coisas boas. Ethan acrescentou. E agora, a gente pode fazer os biscoitos que a mamãe ensinava, mesmo que queimem um pouquinho. Sarah havia visto centenas de casos de trauma infantil real. Estas crianças não mostravam nenhum dos sinais típicos. Não havia regressão comportamental, autolesão, dissociação ou qualquer dos sintomas graves descritos nos relatórios médicos. Sr. Blackwood, disse ela após uma investigação completa, não apenas não vejo sinais de negligência,
como vejo duas crianças que estão processando o luto de forma excepcionalmente saudável. Mas a verdadeira revelação veio quando Sarah solicitou cópias de todos os registros médicos anteriores. Comparando os relatórios dos médicos com suas próprias observações, ela descobriu discrepâncias gritantes. Os relatórios descreviam crianças violentas, autolesivas, com episódios psicóticos e comportamento suicida. A realidade mostrava crianças normais que haviam sido medicadas e traumatizadas por tratamentos inadequados. Estes relatórios, médicos não descrevem as crianças que estou vendo, disse ela a Richard. Ou houve uma recuperação milagrosa, ou os diagnósticos originais estavam completamente errados. O caso foi para tribunal, quando o Dr. Fieldstone moveu uma ação de emergência, pedindo custódia temporária das crianças para garantir continuidade do tratamento médico essencial. Ele alegou que Richard estava sofrendo de negação parental, patológica, e que Sofia era uma cuidadora perigosa praticando medicina sem licença. A audiência se tornou um circo mediático. Repórteres de todo o país cobriram o caso que havia se tornado um símbolo da luta entre medicina corporativa e cuidado humano. Dr. Fieldstone trouxe uma equipe de especialistas para testemunhar sobre os perigos da interrupção de tratamento psiquiátrico em crianças severamente traumatizadas. Eles apresentaram estudos, estatísticas e teorias complexas sobre por que Emma e Ethan estavam em risco iminente de colapso psicológico. Mas quando Richard apresentou as gravações, os e-mails e os documentos de pesquisa, a sala ficou em silêncio absoluto. A evidência de exploração sistemática era inegável. Sofia foi chamada como testemunha principal. Diante do juiz, ela não apresentou teorias médicas complexas ou estudos acadêmicos. Em vez disso, ela mostrou vídeos simples que havia gravado. Emma e Ethan fazendo biscoitos juntos, rindo quando queimaram, como a mãe costumava fazer. Os gêmeos contando histórias sobre Isabela para Sofia antes de dormir, sem pesadelos ou ataques de pânico. As crianças brincando no jardim, criando jogos baseados em memórias felizes com a mãe. Emma e Ethan conversando naturalmente sobre saudade, mas também sobre esperança e amor continuado. Vossa Excelência, disse Sofia com simplicidade, estas crianças não precisam esquecer sua mãe para se curar. Elas precisam se lembrar do amor dela para seguir em frente. Durante 8 meses foram impedidas de fazer luto natural e transformadas em pacientes crônicos. Em 3 semanas de permissão para amar e lembrar, elas se tornaram crianças saudáveis novamente. O momento decisivo veio quando o juiz pediu para falar diretamente com Emma e Ethan. As crianças entraram na sala sem medo, segurando as mãos uma da outra. Emma e Ethan, disse o juiz gentilmente, vocês podem me contar como se sentem agora? Emma respondeu com confiança. Seu juiz, a gente está feliz. A Sofia deixa a gente falar sobre a mamãe sempre que a gente quer. E o que vocês acham dos doutores? Ethan pensou por um momento e então disse. Eles faziam a gente tomar remédios que deixavam a gente zonzo e falavam que era errado lembrar da mamãe, mas a mamãe sempre disse que amor nunca é errado. E vocês querem continuar com os doutores ou ficar com o papai e a Sofia? As duas crianças se entreolharam e responderam em uníssono. Com o papai e a Sofia. Dr. Fieldstone fez uma última tentativa desesperada. Vossa Excelência, crianças traumatizadas frequentemente mostram falsa estabilidade quando removidas de tratamento. Sem supervisão médica adequada, elas podem... Doutor, interrompeu o juiz com frieza, estou vendo crianças articuladas, emocionalmente estáveis e claramente amadas. Se isto é o resultado de negligência médica, então talvez seja a hora de redefinirmos o que constitui cuidado adequado. A decisão foi unânime em favor da família Blackwood.
Mais que isso, o juiz ordenou uma investigação completa das práticas dos 3 médicos e determinou que outros casos similares fossem revisados. É evidente para esta corte, declarou o juiz, que estas crianças foram vítimas não de trauma familiar, mas de exploração médica sistemática. O bem-estar emocional delas melhorou dramaticamente quando foram tratadas com amor e compreensão, em vez de medicação e protocolos rígidos. Mas a justiça estava apenas começando. A investigação federal revelou que o esquema de exploração médica havia afetado mais de 200 famílias em 5 estados. Dr. Fieldstone perdeu sua licença médica e foi indiciado por fraude e abuso infantil. Dr. Wells foi presa por fraude comercial e formação de cartel. Dr. Chen teve sua licença suspensa e enfrentou múltiplas acusações de má prática. Mais importante, o caso Blackwood levou a mudanças sistemáticas na medicina pediátrica. Novas diretrizes foram estabelecidas para tratamento de luto infantil, enfatizando abordagens baseadas em amor e memória, em vez de medicação imediata. Richard se tornou um ativista involuntário, usando sua riqueza e influência para proteger outras famílias de exploração médica. A Fundação Isabella Blackwood foi criada para oferecer segundas opiniões gratuitas e apoio legal para famílias questionarem tratamentos desnecessários. Isabella sempre disse que de grandes dores podem nascer grandes propósitos, disse Richard durante a inauguração da fundação. Quase perdemos nossos filhos para pessoas que transformaram nossa dor em lucro. Agora vamos garantir que isso nunca mais aconteça com outras famílias. Sofia se formou em terapia familiar especializada em luto infantil, criando um novo protocolo, baseado em sua experiência, terapia de honra à memória, uma abordagem que ajuda crianças a manter conexão saudável com entes queridos perdidos. E Emma e Ethan, eles cresceram sabendo que o amor nunca morre, apenas se transforma. Emma se tornou uma defensora das crianças, determinada a proteger outras de adultos que fazem as crianças esquecerem do amor. Ethan se tornou um contador de histórias, criando contos sobre anjos guardiões que ajudam crianças tristes. 2 anos depois, a mansão Blackwood havia se transformado completamente, mas não apenas fisicamente. Havia se transformado espiritualmente. As paredes que antes exibiam diplomas médicos caros, agora mostravam desenhos coloridos de Emma e Ethan, fotos de Isabella sorrindo e, principalmente, imagens de uma família que havia aprendido que cura verdadeira vem do amor, não de protocolos. Quarto, que havia sido convertido em sala de terapia intensiva, voltou a ser a biblioteca familiar, onde Richard lia histórias para as crianças todas as noites, incluindo os contos que Isabella havia inventado e que Mercedes havia memorizado, para preservar. Sofia havia se tornado muito mais que uma babá ou mesmo uma terapeuta. Ela era família. Richard havia insistido que ela cursasse mestrado em terapia familiar na Universidade de Colômbia, pagando seus estudos e mantendo-a como diretora de bem-estar infantil da Fundação Isabella Blackwood. "Você salvou meus filhos", disse Richard. Numa tarde de domingo, observando Emma e Ethan brincarem no jardim onde as rosas de Isabella haviam sido replantadas e floresciam mais vibrantes do que nunca. Não dos problemas deles, mas dos especialistas que estavam criando problemas onde eles não existiam. Mercedes havia sido promovida a governanta executiva da mansão, mas mais importante, havia se tornado oficialmente a abuela das crianças. A avó honorária que ensinava espanhol, compartilhava histórias de Isabella que só ela conhecia e, principalmente, representava a continuidade do amor através das gerações. "Mija", disse Mercedes para Sofia numa tarde, enquanto preparavam os famosos biscoitos ligeiramente queimados que Isabella fazia.
Você entendeu o que os doutores nunca entenderam. Medicina cura o corpo, mas só o amor cura a alma. A abordagem de Sofia havia se tornado um movimento nacional. Sua metodologia, terapia de honra à memória, estava sendo implementada em hospitais pediátricos em todo o país. Em vez de focar na perda traumática e medicação imediata, o método ensinava famílias a transformar luto em celebração contínua da pessoa perdida. A diferença, explicava Sofia durante uma palestra na Escola de Medicina de Harvard, é que nós não tentamos fazer as crianças superarem a perda. Nós as ensinamos a carregar o amor de forma que as fortaleça. Emma e Ethan não esqueceram. Isabella, eles aprenderam a viver com ela no coração. O impacto da história dos Blackwood havia se espalhado muito além dos círculos médicos. Famílias de todo o mundo escreviam cartas, contando como a abordagem simples de honrar memórias havia transformado seus processos de luto. Uma mãe do Japão escreveu: "Meu filho perdeu o pai aos 4 anos. Os médicos queriam medicá-lo imediatamente. Em vez disso, seguimos o exemplo da família Blackwood. Criamos rituais diários para honrar o pai. Acendemos uma vela durante o jantar e contamos uma história sobre ele. Meu filho está florescendo." Um avô da Alemanha relatou: "Minha neta perdeu a mãe num acidente. Em vez de tentar fazê-la esquecer, criamos um jardim memorial onde ela planta flores para a mãe. Ela não está traumatizada, está conectada." Emma, agora com 7 anos, havia se tornado uma pequena ativista. Ela falava regularmente em eventos da fundação, sempre com a sabedoria surpreendente de alguém que havia sobrevivido tanto à perda quanto à exploração médica. Quando os doutores não deixavam a gente falar da mamãe, a gente ficava muito triste, disse ela durante um evento de arrecadação para a fundação. Mas quando a Sofia deixou a gente lembrar das coisas boas da mamãe, a gente ficou feliz. De novo, a mamãe está sempre no nosso coração. Ethan, sempre o contador de histórias como Isabella havia sido, criou uma série de livros infantis sobre anjos guardiões. Histórias simples sobre crianças que aprendem que as pessoas que amam nunca realmente vão embora. Apenas se transformam em amor puro que vive para sempre nos corações. Isabella sempre dizia que grandes fortunas carregam grandes responsabilidades, disse ele durante o lançamento de um centro de pesquisa em terapia infantil humanizada. Quase perdemos nossos filhos porque esqueci que dinheiro não compra sabedoria e autoridade médica não substitui amor paternal. O centro de pesquisa, localizado numa propriedade de 50 acres adjacente à mansão Blackwood, se tornou um modelo mundial para tratamento de luto infantil. Lá, famílias aprendiam não apenas a lidar com perda, mas a transformar saudade em celebração contínua. O Jardim Memorial do Centro era o projeto especial de Emma. Cada família plantava uma árvore ou flor representando a pessoa perdida, criando um espaço físico onde crianças podiam visitar seus entes queridos e falar com eles livremente. Quando você planta alguma coisa para alguém que você ama, explicava Emma para outras crianças enlutadas, é como se você estivesse fazendo um telefone para o céu. Mercedes havia se tornado uma figura maternal, não apenas para Emma e Ethan, mas para dezenas de crianças que visitavam o centro. Sua sabedoria simples, "O coração não tem idade para amar", se tornou o lema não oficial do lugar. Sofia, agora a doutora Sofia Martinez, havia defendido sua tese sobre abordagens integrativas para luto infantil. O papel da memória positiva na cura emocional. Sua pesquisa provava cientificamente o que ela havia descoberto intuitivamente. Crianças que eram encorajadas a manter conexão amorosa com entes queridos perdidos se recuperavam mais rapidamente e completamente do que aquelas medicadas para esquecer.
A ciência finalmente alcançou o que o coração sempre soube, disse ela durante a defesa da tese. Amor não é algo que se supera, é algo que se transforma. O mais tocante era observar como a dinâmica familiar havia evoluído. Richard, que antes trabalhava 16 horas por dia como CEO, havia reestruturado completamente sua vida. Ele ainda dirigia seu império financeiro, mas agora reservava todas as tardes para as crianças e todas as noites para jantar em família. Isabella sempre dizia que sucesso sem família não é sucesso, é apenas trabalho bem remunerado, disse ele durante uma entrevista. Quase precisei perder meus filhos para entender o que ela queria dizer. As noites na mansão Blackwood agora seguiam rituais simples, mas profundos. Depois do jantar, a família se reunia na biblioteca para o tempo da gratidão. Cada pessoa compartilhava 3 coisas boas do dia, sempre incluindo uma memória de Isabella. Hoje eu lembrei que a mamãe sempre dizia que chuva era o céu lavando, o mundo para ficar mais bonito, disse Emma numa noite chuvosa de inverno. E hoje eu lembrei que ela sempre cantava no chuveiro, mesmo desafinando, acrescentou Ethan, fazendo todos rirem. Hoje eu me dei conta de que Isabella estaria orgulhosa da família que nos tornamos, disse Richard, com lágrimas de alegria nos olhos. E hoje eu entendi que meu trabalho aqui nunca foi apenas cuidar de vocês. Foi aprender sobre o poder transformador do amor, concluiu Sofia. Mercedes, sempre a última a falar, sorriu. Hoje eu agradeci a Deus por me permitir ver que o amor verdadeiro nunca morre, apenas encontra novas formas de florescer. Na parede principal da sala de estar, onde antes havia um retrato formal e frio da família, agora pendia uma foto vibrante. Isabella com Emma e Ethan no colo, todos rindo de algo que havia acontecido fora da moldura. Abaixo da foto, uma placa simples com as palavras que se tornaram o lema da família. O amor nunca morre, apenas se transforma em memórias que nos tornam mais fortes. Sofia frequentemente caminhava pelos jardins ao entardecer, observando Emma e Ethan brincarem entre as rosas que Isabella havia plantado. Rosas que agora floresciam mais abundantemente do que nunca, como se alimentadas pelo amor renovado que preenchia aquela casa. Ela havia encontrado sua verdadeira vocação, não apenas cuidar de crianças, mas protegê-las de sistemas que priorizavam protocolos sobre pessoas, diagnósticos sobre dignidade, medicação sobre amor. Havia aprendido que, às vezes, a cura mais profunda não vem de procedimentos complexos ou teorias elaboradas, mas da simplicidade radical de permitir que o amor seja amor, que a saudade seja saudade e que as crianças sejam crianças. O legado de Isabella vivia não apenas nas memórias de seus filhos, mas na transformação de uma família que havia aprendido que mesmo nas perdas mais dolorosas, o amor encontra um jeito de vencer. E no jardim onde ela plantara rosas com tanto carinho, Emma e Ethan cresciam como as flores, não apesar de suas raízes, mas por causa delas, nutridos pelo amor eterno de uma mãe que havia aprendido a amar além da vida, e de uma família que havia aprendido a viver além da perda. A mansão Blackwood não era mais uma casa assombrada pela dor. Era um lar iluminado pela esperança, um testemunho vivo de que o amor verdadeiro não termina com a morte, apenas se transforma em algo ainda mais poderoso. A capacidade de amar mais profundamente porque conhecemos o valor precioso de cada momento juntos. E todas as noites, quando as crianças adormeciam ao som das canções que Isabella havia ensinado, Sofia sabia que havia presenciado o milagre mais simples e mais poderoso do mundo, a transformação da dor em propósito, da perda em legado e da saudade em celebração eterna do amor que nunca, jamais pode ser destruído. Se essa história
Te emocionou? Compartilha com quem precisa ouvir e se inscreve no canal, tem muito mais por aí.